Mas eu queria, Steve, já nesse tópico, né, de mordomia, uma das coisas que impactou muito, pelo menos que eu tenho mastigado mais, é a diferença de riquezas e fortuna que a gente tem aprendido na escola de negócio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem dentro dessa mesma vertente de mordomia, né? E eu acho que existe uma diferença que muitas vezes a gente não percebe, né? Qual a diferença entre fortuna e a diferença entre riquezas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Fortuna, até a própria palavra de fortuna, talvez não é uma palavra muito usada ou muito bem entendido, né? Muitas vezes pensa em fortuna, você pensa em alguém mais de sorte, talvez, ou que nasceu com riquezas, eu não sei, ou algo assim. Mas fortuna, em contraste com riquezas, a diferença principal é que fortuna é que você é. E riquezas é o que você tem, ok? Então, fortuna é baseado em coisas de caráter, de habilidades de administração. Um exemplo de fortuna que nós não consideramos muitas vezes, em que quando você tem esta coisa, você realmente é rico. É chamado revelação divina. Revelação de Deus é uma fortuna, é uma coisa de fortuna, é uma coisa que é um tipo de riqueza, mas é uma riqueza que vale mais do que dinheiro, né? Então, as coisas de fortuna, sendo coisa que você é mais do que você tem, são coisas mais eternas, ok? Da sua caráter, das suas habilidades de administrar sua vida, gerenciar, tomar decisões, administrar seus relacionamentos. Coisa de É uma fortuna coisa que você leva para a eternidade, né? Você não, a traça não exactly. come, Relaciona, o ladrão não quando rouba. você morre, você continue com fortuna, mas riquezas, que pode ser bens materiais, não tem problema em ter eles. Mas a diferença, em outro sentido, quando você tem fortuna, você consegue administrar bem as suas riquezas. Mas quando você não tem fortuna, as riquezas dominam você, as riquezas acabam com você, né? E você não pode levar as riquezas depois desta vida que nós temos E é perecível nesta também, né? fase. É perecível. Então, é interessante a diferença, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem pesquisas muito sobre os atletas, especialmente os atletas de futebol americano, que normalmente os jogadores no liga profissional, eles vêm muitas vezes de famílias e comunidades muito carentes, muito pobres. E de repente eles se tornam ricos, ok? Com muito dinheiro. Só que as pesquisas mostram que a maioria deles, tipo de 80 a 90% deles, depois da sua carreira, em que eles ganharam milhões e milhões e milhões, menos de 2 anos para eles ser totalmente. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram adquirir riquezas, mas não fortuna. Eles não desenvolveram a caráter e as habilidades de administração, de gerenciar sua vida com essas riquezas, em que as riquezas acabaram, no final, não servindo eles. Porque eles não sabiam como administrar, não tinham caráter de entender como viver corretamente com essas riquezas. Então, é mais importante de ter fortuna do que riquezas. Com fortuna, você pode gerar riquezas e você pode administrar riquezas, mas você acaba não sendo escravo de riquezas. E é uma coisa também Deu que... para Sim, e tem uma coisa também que pelo menos ficou na minha mente quando eu li, né, o capítulo do livro sobre isso, é que fortuna é algo que você passa para a sua próxima geração, que você passa para pessoas também, né? E isso também é uma fortuna, aquilo que você ajudou a desenvolver em alguém, seja a habilidade, seja o caráter de alguém, seja a pessoa em si, né? Se você ajudou aquela pessoa a amadurecer, a se desenvolver, a desenvolver o propósito dela, desenvolver quem ela é em Deus, aquilo também é uma fortuna, entendeu?
Bíblia nos ensina a investir nessa fortuna, no desenvolvimento das pessoas, no amadurecimento das pessoas. Né? O que a gente pode chamar de discipulado. Isso é os discípulos de Jesus que a gente cria. Essa distinção que você está fazendo agora é muito importante quando você considera a questão de filhos. Por exemplo, nós temos 6 filhos. Eu acho que muita gente que assistiu, está assistindo, sabe que nós temos 6 filhos. E ter 6 não é fácil. Mas muitas vezes pessoas não posso ter um filho, eu não posso ter 2 filhos, eu posso ter mais de 2 filhos, porque, cara, eu quero dar o melhor para meus filhos. E pensa em bens materiais, pensa em educação. É interessante que nós gastamos muito dinheiro para dar uma educação para nossos filhos, para que eles possam ser capacitados de ter um trabalho ou ser empregado que vai dar para eles um bom salário, um salário suficiente para consumir as coisas. Então, o foco em tudo isso está em gerar eventualmente riquezas, mas o foco muitas vezes não está na ideia de gerar fortuna. Então, muitas vezes nós damos muitas coisas de riquezas para nossos filhos, sacrificamos muito, mas não focamos em formar fortuna. Ok? Nossos filhos, às vezes, assim, acabam talvez com bens materiais, mas não fortuna. E a bênção de Deus não é passado estendido para outras gerações assim.